Fala, meus caros amigos Noob Sharks, minhas amigas Noob Sharks, meninos, meninas, como é que é o outro lá? Menines, né? Temos que contemplar todo mundo, o mundo muda, né? Pessoal, seguinte, vamos lá. Três coisas para começar. Se você viu o vídeo do contrato, muito bem, vamos continuar aqui. Se você não viu, olha, o link do vídeo do contrato tá aqui, volta lá. Concorde com tudo que tá lá, depois venha. Não quer ver o vídeo, não quer concordar, não tem problema, não nos encha o saco. Mas se você viu e concordou, seja bem-vindo, sendo que você pode discordar do que eu falo aqui. O que eu falo aqui, você pode discordar à vontade, que você me ajuda a crescer também, tá ok? Segunda coisa o vídeo é sobre personalizar, criar, né, e personalizar indicadores, padrões do TradingView que já estão prontos e envelopados. E você vai entender, cara, você vai compreender hoje o que essa personalização pode trazer para você. De repente, é aquele tempero que faltava na tua análise para transformar o que você faz num canhão aí, sair destruindo o mercado e ganhando muito dinheiro. E o terceiro é o seguinte: o vídeo vai ser longo porque ao final eu vou dar um upgrade na sua mente no que diz respeito à personalização e criação de indicadores, que vai ser sensacional. Isso vai fazer do vídeo um vídeo longo. Então você não está com tempo agora, você não está com saco agora, deixa para ver depois, tá? Mas se for para ver, cara, senta aí na tua mesa, no teu escritório, na tua escrivaninha, no Starbucks, onde quer que seja, e acompanha com toda a calma do mundo. E por último, né, aviso final, se você tá chegando aqui e não manja de PyScript, tá aqui, tá ok? Está aqui o link da playlist de PyScript, porque se você se dedicar a ela desde o primeiro episódio, eu tenho a certeza absoluta, talvez você não vire um Master, um Mega Plus, porque eu também não sou isso, mas você vai começar a ganhar uma liberdade assustadora para criar os seus próprios indicadores no TradingView, tá? Sem mais delongas, já adicionei o nosso script aqui, lembra que na aulinha passada a gente viu como plotar topos e fundos no diário, topar EMAs e outras médias e outros trecos aí em time frames diferentes no time frame que você está vendo aqui, tá ok? Então agora vamos lá olhar o nosso script e vamos, como já é de praxe, vamos apagar todo ele. Mas antes de apagar, não quero apagar primeiro, não vou apagar, vou esconder só primeiro. Vamos colocar aqui uma Bollinger Bands, tá? Eu vou usar o exemplo da Bollinger Bands para poder te passar esse tema. Mas isso aqui, cara, ó, eu vou usar o Technicals, né, que é o padrãozão aqui do TradingView, mas isso aqui, gente, você pode fazer com MACD, com RSI, com estoque, com RSI estoque, com o que você quiser, cara. E daí vai vir o seu poder de fogo que estava faltando, tá ok? Bom, primeiro objetivo meu é construir um treco exatamente ao que está aqui, tá? Então vamos só ver como é que estão as configurações. O time frame é do próprio gráfico, o comprimento é 20, a fonte é o fechamento e são dois desvios padrões. Augusto, que é essa porcaria de desvio padrão, brother? Eu não vou te ensinar o que é Bollinger Bands. Então eu imagino que você já tem um conhecimento prévio dele, do cálculo, porque senão você vai se embananar, tá? Então, se você não sabe como é calculado o MACD, se você não sabe como é calculado o RSI e outros osciladores aí que você queira fazer e outras médias, então conheça primeiro a ferramenta, entenda como ela é calculada, porque senão não vai dar certo o que você vai ver aqui hoje, tá ok? Então eu vou começar aqui plotando, né? Vou começar já deixando o código bem encaminhado, tá ok? Então vou colocar aqui input.int, tá joia? Pode ser não? Nada disso é novidade para quem vem acompanhando. Defval igual a 20, porque o Bollinger Bands lá estava em 20 períodos, legal ou não? Minval, né? Valor mínimo tem que ser 1, não dá para fazer com menos de 1. E title, né? Vamos colocar aqui o período, tá ok? Legal. Agora vamos pular para a linha de baixo. Opa, mas eu preciso guardar isso em algum lugar, né? Eu vou chamar isso aqui de source. Eu vou chamar de SRC, que hoje eu estou preguiçoso para digitar, tá? E a gente precisa do comprimento também. Então vamos lá, len, né? Input. Peraí. Aqui é len, idiota. Aqui é o source, idiota. Pode escrever no comentário aí, idiota, que eu vou aceitar bem, tá ok? Defval igual a close, porque o Bollinger Bands está usando como fonte o close, tá ok? E aqui eu vou colocar title igual a fonte.
E por último, eu vou plotar essa EMA. Então eu vou vir aqui, ó, plot, eu vou criar ela, né? E eu não vou chamar de EMA, eu vou chamar de MA, de Moving Average. Você que vai ficar até o final do vídeo, você vai ver a sacada disso aqui, tá? Então, TA.SMA. Por que SMA, Augusto? Porque Bollinger Bands é construído com a média simples, tá ok? Então é TA.SMA, assunto das aulas passadas. E eu preciso da fonte, né, que é o meu SRC, e do meu comprimento, que é a minha len. Agora sim eu vou plotar ela lá. Opa, não apague. Plot MA, certo? Opa. Color igual a color.white. Pode ser, não? Branca. E aí vamos ver o que isso vai acontecer. Se eu fiz certo, essa média deve se sobrepor à média laranja do centro do Bollinger Bands, tá ok? Cadê eu? Onde que eu errei? E olha como sou burro. Eu tô falando que eu tô com preguiça de digitar hoje, tá ok? Então vamos lá. E eu não estou vendo nada, mas é óbvio, se eu tirar o Bollinger Bands da frente, eu vejo a minha EMA, a minha média, a minha Simple Moving Average. Se eu ponho, esconde. Se eu tiro, eu vejo. Ou seja, significa exatamente a mesma coisa, tá ok? E agora eu vou plotar o meu desvio padrão. Né? Lembra que o Bollinger Bands padrão, que é o que está aí na tela, ele usa 2 desvios padrões. Então eu preciso que o usuário me diga quantos desvios padrões ele quer. Então num stdev, tá ok? Número de desvios padrões é input.int, é o número inteiro, sem decimais. Defval, vou colocar 2, tá ok? Igualzinho tá lá no meu desvio padrão. E minval 1, né? Pelo menos um desvio padrão, senão não faz o menor sentido. E title é igual a número de desvios, tá? Vou deixar assim mesmo. Aprendi a digitar, idiota. Não é desvios, é desvios. Beleza, não? Bom, agora que eu já tenho o número de desvios, eu preciso calcular pelo menos o meu primeiro desvio, certo? Então eu vou calcular aqui, ó, o SDEV de desvio padrão, de Standard Deviation, que é o que é a tradução para o inglês, né? Então é simples, ó. Eu vou fazer um TA ponto, adivinha, ST, né? Dev, olha lá, já apareceu para mim. E eu preciso da fonte do comprimento. A fonte vai ser o SRC, belezinha, né? Vai ser no close. E o comprimento vai ser na len. Legal ou não? E agora eu vou plotar o meu desvio padrão. Então, plot stdev color. Vamos colocar uma cor bem ridícula, não? Color é igual a color.fuchsia. Legal não? E vamos ver o que vai acontecer. Quem conhece desvio padrão já está dando risada na minha cara. Quem não conhece já vai ver o que vai acontecer aqui. Vocês viram, gente? Inicialmente o desvio padrão não apareceu lá. Ele veio aparecer aqui embaixo. Por que aqui embaixo, gente? Porque assim, o desvio padrão é quanto esse treco está se desviando e eu não vou entrar no mérito dessa conta. Augusto, eu não sei o que é desvio padrão. Pô, dá uma estudadinha, tem um monte de vídeo aí de vendedor de curso, de youtuber fraco pra caramba que te explica isso. Se você for lá ver e não entender, põe nos comentários aqui que eu explico, tá? Mas primeiro, esse material é muito de carinha fraquinho, então tem bastante coisa aí, tá? Mas se mesmo assim os caras fraquinhos explicarem isso muito mal, volta aqui e coloca nos comentários que a gente faz uma aula só de desvio padrão, tá ok? Que não tem nada a ver com o mercado, mas pode ser uma ferramenta estatística para usar no mercado, como são as médias, tá ok? Então, gente, para dar certo isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que plotar o desvio padrão para cima e o desvio padrão para baixo. E o desvio padrão não é em relação ao preço, ele é em relação à média. Então, eu vou calcular primeiro os dois, tá? Então, esse T dev up, posso chamar de desvio padrão superior? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha média, agora vai lá, né? Mais o meu desvio padrão. Certo? Belezinha, não? Só que o usuário vai escolher quantos desvios padrões ele quer. Então, no caso, vai ser 2, né? Ou não 2, desculpa. Vai ser o num stdev. Beleza? Tranquilo? E eu não vou plotar o desvio padrão. Eu vou plotar o desvio padrão up, que é o que eu acabei de calcular agora. E vamos ver se deu certo com up. Eu vou chamar de top, tá? Não vou chamar de up, vou chamar de top, fica melhor.
Porque up é para cima, top é em cima, né? Então fica mais correto um pouco ou menos errado, né? E vamos ver o que vai acontecer. Taranã. Taranã. Augusto, ele não está aparecendo. Ué, se ele não está aparecendo, dá um refresh. Ah, mas ele continua não aparecendo. Por quê, gente? Porque deu certo. Olha aqui, ó. Tararã, 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 tararã. Legal ou não? Estou conseguindo construir. Agora vamos fazer a parte de baixo, que se a gente acertou a parte de cima, a parte de baixo é super fácil. Então, ST dev, beleza? Low, bacana? Aqui embaixo, MA, aí menos, né? ST dev vezes num stdev. Bonitinho não? E agora eu vou plotar, como eu sou preguiçoso, eu vou copiar esse plot aqui, tá? Vou colocar esse plot aqui embaixo. E aí eu vou colocar aqui, trocar o top por low, né? E vai ficar na cor fúcsia. E se der certo, tá tudo aí lindo, maravilhoso. E você aprendeu a construir um desvio padrão aqui na mão, tá joia? Legal, primeira coisa que é bacana isso, porque agora você detém o controle do seu código, tá joia? Você detém o controle do desvio padrão do seu código, tá? Então, se você quiser dar um sinal, por exemplo, toda vez que o desvio padrão quebra lá para cima, você já sabe fazer isso. Lembra do plot shape? Vamos fazer um assim, ó. Vamos fazer só um, tá? Então, eu vou colocar cross up, beleza? Não. Então, é o quê? É quando ta.crossover, belezinha? Crossover o quê? É quando o preço cruzar o desvio padrão de cima para cima. Legal ou não? Então, quando o preço close... Opa, close não, né, filho? Close, né? Então, crossover é cruzar para cima, né? Então, crossover close, que é o que eu quero que cruze para cima, e eu quero que ele cruze o que para cima? O desvio padrão de cima. Então, st dev top. Beleza? Então, agora eu já armazenei. E se isso acontecer, lembra que isso aqui é uma variável true or false, né? Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, if cross up, né? Ou seja, se cross up for verdadeiro, vamos plotar um shape, né? Vamos plotar um símbolozinho. Então, plot shape, que a gente já viu, não é nada de estranho para quem está acompanhando aqui. Quero que ele plote o close, tá? Já tem que plotar qualquer coisa, você já viu isso. O título é o title igual a, vamos chamar de bear, vamos lá, sinal bear, beleza? Ou sinal urso, ou vamos chamar de short, né? Vamos chamar ele de short, né? Será que vem um short aí, né? E style, lembra do style, gente? Como que era o style? Você lembra? Ó, são as figurinhas que eu posso plotar. Então eu vou colocar um triângulo para baixo. Então shape.triangle, certo? Down. Legal ou não? Location, eu quero em cima da barra. Location, lembra disso também? É igual a location.above bar. E a cor eu vou colocar color. Color é igual a color.red. Quem me acompanha sabe que vira e mexe eu erro na digitação. E eu vou corrigir isso aqui que eu errei aqui. Eu digitei alguma coisa errada, né? Ah, eu não posso usar. Ah, é que eu tenho que fazer daquele jeito diferente. Eu esqueci. Eu tenho que fazer o seguinte, né? Lembra disso? Cross up, sim ou não, né? Se sim, eu ploto close. Se não, eu ploto nada, que é o NA, tá ok? Eu acho que eu já falei isso. Se eu não falei, gente, coloca aí nos comentários que eu volto nesse assunto, tá? Vamos ver o que aconteceu aí bonitinho. E olha que lindo! Olha que emocionante! Olha que emocionante. Toda vez que o preço cruza o desvio padrão de cima para cima, ele fala para você, ó, plote um sinalzinho ali para eu ficar ligado, né? Que eventualmente pode ser que haja aqui uma oportunidade de short, né? Só para a gente complementar, vamos fazer isso aí no long também? Então eu vou fazer o cross down, né? Então cross
DN de down, porque eu tô com preguiça, TA.cross under, ou seja, quando o preço cruzar para baixo do desvio padrão inferior. Então, cross under, close, stdev, low. Beleza não? E agora eu vou plotar isso, e como eu sou preguiçoso e não quero escrever isso tudo de novo, eu vou copiar, vou clicar aqui, vou dar um enter, né? Lembrando que aqui a gente é ágil, né? Para não ter que ficar enrolando você na frente do vídeo, igual os caras fazem. Então agora é cross down, né? O close, se sim, sim, se não, não plote nada. Aqui eu vou plotar long, seria um long, né? E aqui ao invés de usar o triangle down, eu vou usar o triangle up. Pode ser não? Fica mais fofo. Eu não quero acima da barra, eu quero abaixo da barra. Então below bar. Augusto, mas não sei inglês, você me atrapalha. Tá aí Duolingo, Babel, entendeu? Eu tenho certeza que você consegue aprender. E lembra que ao invés de usar o green, eu vou usar o lime, né? Que o lime é mais vivo. A gente já viu isso aqui, né? Vamos ver como é que ficou o treco aí? Olha que lindo! Olha, eu entrei em long aqui, fechei ali, entrei em long aqui, fechei ali, entrei em long aqui, fechei ali, fiz um monte de dinheiro, entrei em short aqui, fechei aqui, entrei em short aqui, fechei aqui. Pelo amor de Deus, esse nosso indicador tá ficando a coisa mais sensacional do mundo, tá ok? Gente, isso aqui já te dá um monte de ferramenta para você personalizar isso como você quiser, tá ok? Quer ver? Eu vou viajar na batatinha, tá ok? Vamos supor que ao invés de você querer plotar o desvio padrão, você queira uma média do desvio padrão plotada. Olha que coisa de doido que eu inventei agora. Então, eu não quero isso, tá? Eu quero uma média disso aqui. Eu quero uma média disso. Então, eu vou colocar aqui, ó, ta.sma, beleza? Do desvio padrão de cima. E eu vou colocar aqui, ó, ta.sma, tá certo? O desvio padrão de cima. E, obviamente, eu tenho que colocar o comprimento também, tá? Como eu já tenho um comprimento lá, eu vou chutar que eu quero um comprimento de 20, tá? Então, eu estou fazendo uma média de 20 do desvio padrão construído em cima de uma média central de 20 períodos, certo? Vamos ver o que acontece? Olha só o que aconteceu, gente. Eu não estou dizendo que isso é bom. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu não estou dizendo que isso vai fazer você ficar rico ou ficar pobre. Mas eu estou mostrando o que dá para fazer. Você pode vir aqui, por exemplo, e eu não quero 2 desvios padrões. Eu quero 3 desvios padrões. Olha o que vai acontecer lá. Nossa, Augusto, mas agora eu vou fazer muito dinheiro? Porque agora eu já percebi que esse indicador ele é espetacular. Eu não sei o que você vai fazer com isso, tá? Eu realmente não sei o que você vai fazer com isso. Eu estou te mostrando possibilidades, tá ok? Eu estou te mostrando coisas que você pode fazer e eventualmente se divertir, tá ok? E começar a criar os seus indicadores. De repente você tem uma ideia na cabeça que com isso aqui você vai conseguir se divertir, tá joia? Beleza não? Tranquilo? Bom, agora vem a parte da hora do vídeo, que agora a gente deixa eu dar um salvar aqui, porque a pergunta que eu te faço é, e aí são perguntas que eventualmente você vai fazer. O que eu errei aqui? O que eu fiz que eu errei? Nossa, eu errei. Nossa senhora, olha o que eu fiz. Gente, olha o que eu fiz aqui. Ninguém me falou, ó. O que eu tenho que apagar é aqui em cima. Augusto, e se eu fizer um desvio padrão do desvio padrão? Cara, faz aí, vê se é rentável. Depois comenta aqui, Augusto, eu achei aqui, ó, no Shark, meu brother, eu achei a fórmula de ficar rico. Manda aí pra gente que a gente vai ficar rico junto. Se bem que aqui a turma vem, consome conteúdo, fala que aqui tem um monte de graça, fala que não tem nada parecido nos cursos aí dos vendedores de curso. Pô, mas ninguém deixa uma porra de uma doação pra esse canal, né? Tem aí minha carteira MetaMask, tem aí a minha. Tem a minha carteira MetaMask, tem meu Binance ID da Binance que você pode transferir Shiba, Luna, agora Apt, o que você quiser lá para minha carteira sem pagar taxa. E se você usa o Brave, você pode vir aqui no triângulo e fazer uma doação de BAT para o canal, tá ok? Será tudo super, mas Augusto, eu só posso doar
$2. Você acha que eu vou ficar bravo com isso? Augusto, mas eu só posso doar $1.500. Você acha que eu vou ficar bravo com isso? Não vou ficar, gente. Doação é uma forma de reconhecimento. E eu vivo, para quem me conhece, sabe que eu vivo doando aí para as ferramentas que eu uso para poder apoiar o desenvolvedor. Ninguém apoia porra nenhuma nisso aqui. Bom, mentira. Mentira. Eu recebi algumas doações. Muito obrigado pela força, gente. Agora, e se eu trocar? Vamos voltar ao tema aqui. E se eu trocar essa média simples por uma EMA? Eu posso? EMA, vamos ver. Eu posso? Veja bem, primeiro você conseguiu replicar o script. Segundo, você vai começar a manipular esse script. Vamos ver qual que é a diferença que dá entre a média simples ou a EMA, tá ok? Se a EMA vai ser mais rentável do que a média simples, eu não sei, tá certo? O que eu estou dizendo é que você aqui tá conhecendo ferramentas para você brincar, tá? Augusto, e se eu tiver um comprimento diferente para Bollinger Bands, tá ok? Perdão, para minha Bollinger Bands em relação a EMA? Posso? Ué, claro que você pode. Você, para usar o seu desvio padrão, você não usa a fonte e o comprimento? Você pode vir aqui e criar uma outra variável, ó. Len st dev. Tá ok? Olha só que legal. Você começou a manipular o indicador que estava envelopado. Então, input.int, você achou que isso era tudo, né? Se segura que a melhor parte está para vir ainda, né? A melhor parte você vai cair do cavalo na hora que você vê. E vai te abrir a cabeça para você aplicar isso em 1 trilhão de lugares, tá? Então, eu vou colocar defval 10, por exemplo, o mais sensível. Minval igual a 1 e Title igual a período, certo? Do desvio. Depois você escreve bonito, desvio. Depois você dá nomes bem bonitos. E ao invés de usar o desvio padrão, o comprimento da EMA, eu vou... Sai daí, ó. Eu vou usar o len st dev. Tá ok? Beleza? Deixa eu dar um salvar aqui e vamos ver se a gente tem alguma mudança. Olha só como é que ficou. Ele ficou menos sensível. Vamos trocar aqui a EMA para o SMA, que é a mesma média central, né? E aí a gente vai ver qual a diferença que acontece entre os desvios padrões. Olha lá, agora você consegue controlar, olha que coisa de louco, você consegue controlar a sensibilidade do desvio padrão. Tá ok? Ó. Epa, peraí. Tem que dar. Nossa, mas cadê o. Ah, não, eu tô vendo a bebê, eu tô maluco. Tem que vir aqui no MyScript. Falei, cadê tudo que a gente fez? Período do desvio. E você pode começar a brincar, gente. Ó, olha a EMA lá paradinha. E aí eu vou começar a trabalhar lindamente aqui, ó, com o período do meu desvio. E é óbvio que se eu deixar os dois em 20, eles vão ficar lindos, maravilhosos, iguaizinhos, tá ok? Então aqui, por exemplo, o ativo é mais volátil, eu posso trabalhar com um período mais longo, o ativo é muito menos volátil, eu quero trabalhar com um período muito mais menos sensível, ou enfim, você tem aí a ferramenta para transformar a sua estratégia em um indicador que vai te trazer resultado. Legal, né? Acabou por aí? Acabou porcaria nenhuma, tá certo? Acabou porcaria nenhuma. Agora você vai ver uma outra coisa que é um tema completamente novo para gente, que é criar funções. Criar funções, tá? Para que serve uma função, gente? Tá? Uma função ela serve para você fazer várias coisas com uma só. E ao invés de ficar falando besteira, eu vou vir aqui e eu vou fazer para você, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer e eu acho que você vai sacar, tá? E olha o exemplo que eu vou usar. Augusto, existem vários tipos de média. E eu queria testar se eu posso usar uma média simples, uma EMA, uma RMA, uma WMA, uma VWMA. Eu queria testar com várias médias
sem ficar escrevendo aqui toda hora. Beleza? Curtiu ou não? Então a gente vai criar uma caixinha para o nosso usuário escolher a média. Na próxima aula de Python, os caras que pararam o vídeo pela metade vão falar: o que é isso? Aí depois vai ter que voltar aqui para ver. Mas você que está aqui comigo, velho, agora você vai ver um bagulho louco, tá? Vou chamar de MA-type, beleza? MA-type vai ser o seguinte: input, beleza? E eu vou colocar aqui, ó, input, peraí, ponto S, que ele vai me dar, ó, string. O que é string? String é texto, tá? Então, input.string, defval vai ser, olha o que eu vou fazer, hein? SMA, SMA, que é a média simples. E você pode dar o nome que você quiser, tá ok? Title vai ser o tipo da média. Legal não? Bacana? E eu tenho um treco aqui chamado options. Options. Sacou não? Então, olha como é que vai funcionar o nosso options. Nosso options vai ser assim, ó. Options. Você precisa colocar ele, ó, entre chaves, tá? Então, aqui você tem que tomar cuidado para não errar na digitação. Minha primeira opção vai ser, ó, já estou errando, SMA, certo? Minha segunda opção vai ser IMA. Minha terceira opção vai ser WMA. Opa, mas entre aspas, imbecil. A minha terceira opção vai ser VWMA, certo? Volume Weighted Moving Average, é isso mesmo. A minha terceira opção vai ser... não, vou deixar aqui para não errar, tá? Depois a gente volta. Então, eu estou dizendo que o meu desvio padrão, ele pode ser feito, tá ok? Ou, perdão, a minha média central aqui, ó, ela pode ser feita com esses 4 tipos de ema, tá? Só que isso aqui não significa porcaria nenhuma. Agora eu vou colocar o seguinte, eu vou criar uma função. Presta atenção agora. Select, tá? MA. Select MA é o nome que eu escolhi. Ela vai ser o nome da função. Eu posso colocar banana MA, tá? Mas como banana não vai ficar politicamente correto, então eu vou colocar select de selecionar MA, tá? Aí você vai colocar um sinalzinho de igual. Depois você vai colocar uma setinha aqui, que é mais conhecido como sinal de maior, vai pular uma linha e vai dar um tab. Então a gente... e o select EMA, e aqui você vai escrever a função. Só que para eu criar uma EMA, gente, eu não preciso do comprimento, da fonte e do comprimento. Não preciso dessas duas. Então, para minha função select EMA funcionar, eu vou precisar destas duas funções. Mas eu não são essas. Você vai sacar por quê? src function, tá certo? E len function, porque são as variáveis que eu vou usar dentro da função. Acredite, isso vai amarrar no final, tá ok? Então eu vou fazer do jeito mais simples. Quem já conhece esse código vai falar: nossa, Augusto, como você é um imbecil de escrever assim. Mas eu estou escrevendo para quem está começando a aprender. Então, if, tá? MA-type. Oh, perdão. Falta aqui o MA-type. Desculpa. MA-type function. Por quê? Porque você precisa dizer qual média você quer, tá? Então, se MA-type F é igual a SMA, e aqui tem que dar certinho esse nome, com esse nome, com esse nome. Eu não posso errar. Lembra que para dizer que é igual são dois iguais, tá? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, né? Select MA significa o seguinte: o resultado da função será ta.sma do srcf e do lenf. Legal ou não? Augusto, eu ainda não entendi. Acredita em mim, você vai entender. Mas a gente vai repetir isso aqui para quantas emas você quiser, ó. Para quantas médias. Então, if
MA-type F, tá certo? É igual. Agora qual que é a próxima? EMA. 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 Então agora eu vou calcular a EMA. Então select EMA vai ser igual, vai ser igual a TA.EMA usando as mesmas fontes. SRCF, len F. Legal? Tá começando a sacar o que vai acontecer? If MA-type function é igual a, qual que é a próxima? WMA. WMA, tá? Eu vou fazer o seguinte, select MA, o resultado da minha função vai ser TA, adivinha o quê? MA. Ei, caramba. W, vai para frente, ô idiota. MA, e aí vem a mesma coisa. SRCF, len F. Legal ou não? E por último, a minha VWMA, então if MA type da função, da function, é igual a... Cara, como eu queria que alguém tivesse me ensinado isso assim, sabia? Desse jeito. Como eu penei para aprender isso? WMA. Então, o resultado da minha função select MA vai ser igual a TA.VMA. Cadê? VMA. E aí, de novo, eu vou precisar do RSC da função e do... Nossa, 2 parênteses eu coloquei aí. E do comprimento da função. Legal ou não? Tudo bem até aí? Todo mundo sobreviveu? Augusto, é óbvio que ninguém sobreviveu. Ninguém entendeu porcaria nenhuma. Agora, sabe o que eu vou guardar dentro dessa minha média moving average? Não vai ser mais o TA.SMA. Vai ser o resultado dessa função dependendo dos parâmetros que eu colocar aqui dentro. Então, olha o que vai acontecer. Se segura. Eu vou... Gente, a função TA.SMA é uma função do PyScript. A função input é uma função do PyScript. A função selectMA, abriu a cabeça? É uma função nossa, porque é nós que criou ela. Então a gente vai lá, selectMA. E olha, ele já vai dizer pra gente, tá ok? O que vou precisar colocar aqui dentro. Oh, falta um T. Ô, idiota, falta um T. E olha só, tenho que colocar dentro da selectMA os trecos que eu preciso aqui. Quais que são os trecos que eu preciso? MA-type. De onde que vem o MA-type? O MA-type vem aqui, ó. Porque se esse cara for SMA, ele faz isso. Mas se o meu usuário selecionar uma WMA, então ele vai cair no WMA e vai calcular uma WMA. Olha que lindo! Ih, sacou agora? Pegou? Pegou ou não? MA type F, ó, MA type F. Eu vou fazer igual uma função plot, uma função qualquer. Vai ser igual o MA type, que veio daqui, ó, que foi o que o meu usuário escolheu. Legal ou não? Aí eu tenho a próxima variável, que é SRCF. SRCF, que vai ser o source da função, é o source que o cara escolheu aqui, ó. É o source que o cara escolheu. SRC. E por último, além da função, vai ser o comprimento que o cara escolheu ali. Vai ser além da média. Legal ou não? Sacou? Olha o que vai acontecer. Qual que é o padrão aqui? O SMA. Vamos dar um salvar para ver se eu não digitei nada errado. E teoricamente, se deu tudo certo, não vai mudar nada. Deixa eu fechar aqui, ó. Ué, cadê aqui? O que aconteceu? Deixa eu adicionar o gráfico aqui. Gente, não aconteceu nada? Peraí que erramos em algum lugar aqui, ó. Erramos em algum lugar. Engraçado, olha só, ele não pegou e não puxou para cá. Onde será que eu errei?
Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá tudo certinho. Onde será que eu errei? Ah, eu vou fazer do jeito que eu sei que dá certo. Eu queria fazer do jeito curto. Você coloca um else aqui, quer dizer, se não, joga o... Eu odeio essas ajudas do TradeView. Joga lá dentro, tá certo? Aí você dá um else aqui, joga lá dentro. Aí Augusto, não entendi o que eu fiz. Eu tô usando o if else, gente, só que eu tô colocando um dentro do outro, porque eu acho que assim, cara, não deu certo dentro da função. Então a gente vai usar o else, quer dizer, se é isso, isso, se não for isso, veja se é o outro. Tananã. Vou identando aqui, deixando bonitinho. Eu quis escrever do jeito fácil e saiu do jeito difícil. Mas vai dar tudo certo. Else, eu tenho que colocar aqui um. Tenho que colocar um NA. Eu acho que agora vai dar certo, se é que eu não errei em alguma outra coisa. E às vezes eu erro mesmo, tá, gente? Porque eu não sou de ferro. Eu erro mesmo. Aí, ó, agora deu certo. Tinha que ter escrito do jeito difícil, tá? E agora, bonitinho. Olha lá que bonitinho. Olha lá que bonitinho. Vamos vir aqui no MyScript. É que, Augusto, é que aqui o desvio padrão tava 15, né? Se eu botar o desvio padrão para 20, vai ficar igualzinho tava, ó. Olha só. Tá igualzinho. Mas agora eu posso escolher o tipo da média. Ao invés de ser uma média simples, eu quero uma EMA. E olha o que vai acontecer com o meu desvio padrão. Mas eu não quero uma EMA, eu quero uma WMA. Olha o que vai acontecer com o meu desvio padrão. Mas eu não quero uma WMA, eu quero uma Volume Weighted Moving Average. Você sacou, gente, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para mostrar o que eu fiz. Tá bom, vai, eu confesso que talvez eu tenha avançado demais, tá? Então, o que aconteceu aqui, gente? Olha, se for SMA, faça uma SMA. Esse else, grava na tua cabeça que é caso contrário, né? Caso contrário, se for uma EMA, calcule uma EMA. Caso contrário, se for uma VWMA, calcule uma VWMA. Caso contrário, se for uma Volume Weighted Moving Average, calcule isso. Caso contrário, não faça nada. Mas isso não vai acontecer porque eu tenho só essas opções, eu só tenho que ter a certeza que o que eu escrevi aqui bonitinho. Senhores Noob Sharks, meninas, meninos e menines, tá certo? Isso abriu a sua cabeça? Quer ver uma coisa? E se eu quisesse adicionar uma RMA, tá? Que é um outro tipo de média, tá? Então eu vou colocar uma outra opção chamada RMA. E aqui eu vou dar continuidade. Else if MA type é igual a RMA, tá certo? Então é select type. Opa, perdão, select EMA. Legal ou não? Faltou um Fzinho aqui, né? Faltou um Fzinho, já ia errar na digitação. Beleza? Vai ser igual a TA.RMA, que é um outro tipo de média. Legal ou não? E mais uma vez vou usar o source src da função e o comprimento da função. E caso contrário, ou seja, né? Else. Else não plote nada, plote NA. E não esqueça, seu Augusto, seu burro, de colocar dois iguais aqui. Beleza? Como é que ficou agora? Como é que ficou agora? Vamos lá, pegar as outras opções que eu tenho. Então, além destas opções, eu tenho agora a minha RMA. Olha só. Gente, desculpa, cara, mas ninguém fala isso para vocês. Ninguém mostra isso. Usa esse trem aqui, agora pega isso e desdobra. Pega isso e desdobra, tá? Pega isso e usa no MACD, e usa no RSI. E primeiro construa o indicador do zero e depois manipule o indicador. Isso foi apenas uma semente. Você já imaginou o que você pode fazer aqui, ó? Com essa estrutura, com outras coisas? Abra a cabeça. E eu vou finalizar pedindo um favor. Se você quer um conteúdo que eu ainda não abordei, não coloque aqui nos comentários do canal.
Vai lá na comunidade, porque tem um tópico só para isso. Forte abraço, bom estar com vocês, bom ficar com vocês. Tan, 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 tan. Será que vai dar copyright isso? Valeu!